Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com Deltan Dallagnol. Sítio de Atibaia volta para assombrar Lula. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Sítio de Atibaia volta para assombrar o Lula. Os mesmos personagens, os mesmos interesses, os mesmos esquemas, a mesma cena do crime e a gente vendo agora a história se repetir mais uma vez. A Polícia Federal recuperou as mensagens apagadas pela amiga do Lulinha, aquela lobista do careca do INSS, a Roberta Luxinger. E aí, olhando essas mensagens apagadas, a polícia encontrou uma história inacreditável. Segundo a Roberta, Lula ofereceu a ela a possibilidade de escolher onde ela queria ficar no governo, qualquer cargo, qualquer posição, e ela recusou. Ela preferiu continuar numa sociedade secreta com Lulinha e com Fernando Bittar. Você lembra quem que é o Fernando Bittar? Fernando Bittar era o dono do sítio de Atibaia no papel, no documento. Porque o dono real, gente, esse todo mundo sempre suspeitou que era outro, né? Mas você vai entender a razão que levou a Roberta a ficar de fora do governo quando você descobrir a meta financeira que ela declarou nas mensagens e que eu vou te mostrar agora. E é surreal. Leia aqui comigo a revelação da capa da Veja dessa semana. Tá aí a matéria de capa. E olha aqui o que ela escreveu segundo as mensagens. Sabe, eu fui das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou: escolhe onde você quer ficar. Eu disse: aonde eu tô. Na minha sociedade com o Fábio e com o Fernando. E aí a Roberta completou: tô em cargo nenhum e eu ando onde eu quero. Presta atenção no que ela está dizendo. Ela própria destacava que ela não ocupava nenhum cargo oficial e mesmo assim ela circulava onde ela queria. Ou seja, ela tinha tão ou mais poder do que se ela tivesse um cargo, porque ela circulava à vontade como se tivesse. A orientação, segundo outra mensagem, era preservar o Lulinha e ele só entra em campo quando precisa. Ou seja, ele só entra em cena quando precisava abrir portas, garantir acesso aos comparsas no governo do pai. Mas por que escolher essa sociedade com Lulinha e não um cargo com alto salário e com altos benefícios? Gente, o Poder 360, ele confirmou outra mensagem encontrada pela PF e que é reveladora. Tá aí, ó. Quero 100 milhões de reais neste ano. 100 milhões de reais. Veja você aí que sua para pagar suas contas, seus impostos no final do mês, para ganhar seu salário, para conseguir tirar uma renda sofrida de empresa com as empresas quebrando hoje ao redor. 100 milhões de reais em um ano. Era essa a projeção declarada pela amiga do Lulinha. E não era uma relação distante. Em outra conversa, o Lulinha perguntou se eles tinham dinheiro para bancar uma viagem. E depois escreveu para Roberta isto aqui, ó. Aí, os 100 milhões por ano aqui nas mensagens do WhatsApp. Aí o Lulinha escreveu para a Roberta isso aqui, ó, depois de perguntar se tinha dinheiro para bancar uma viagem. Você que cuida das minhas finanças, foi o que ele disse para ela. Você entendeu o que está acontecendo aí? Gente, se eu fosse o procurador do caso, como alguém que já investigou Lula, Lulinha, toda essa turma aí do PT, eu diria que essa mensagem aqui é um indicativo fortíssimo de que a Roberta Luxinger atua como uma interposta pessoa para o Lulinha, inclusive no exterior, gerenciando o patrimônio dele. Tudo indica que os dois tinham aí uma sociedade que era responsável pelo gerenciamento financeiro, como ele disse. Eu suspeitaria até que ela tenha montado para ele estruturas de blindagem patrimonial fora do Brasil, como contas bancárias secretas em nome de empresas offshores em países que não cooperam com o Brasil para ele ficar protegido de investigação. E tem um outro elemento grave aqui. Mensagens analisadas pela Polícia Federal, olha aí, tratam de estratégias justamente para quê? Para manter patrimônio no exterior, reduzir o alcance da fiscalização brasileira e cita o Luxemburgo como possível destino do dinheiro. A Polícia Federal afirma que as mensagens revelaram o seguinte, ó. Um núcleo de atuação permanente e coordenada composto por Roberta Luxinger, Lulinha e Fernando Bittar, voltado à interlocução de interesses privados perante agentes e órgãos da administração pública federal. E aqui está o personagem que traz o sítio de Atibaia de volta para essa história. O Fernando Bittar era o dono formal do imóvel que era usado por Lula como se fosse dele, o sítio de Atibaia, com direito a receber nesse imóvel obras da OAS, a mesma OAS que constrói pontes, usinas.
Aí tava lá a OAS fazendo uma reforma num sítio. Milionária a reforma, mas num sítio usado por Lula. O que foi, aliás, uma das provas da corrupção do Lula. Depois do governo Lula ter aberto as comportas dos céus com contratos superfaturados para a empreiteira OAS. Lula foi condenado por corrupção, por lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia, por quem? Pela juíza Gabriela Hart. A mesma juíza que acabou de ser punida, afastada do cargo por 2 anos pelo Conselho Nacional de Justiça, sem ela ter feito nada de errado. Nada. Foi mais uma retaliação absurda que eu já mostrei para vocês aqui no canal. Ninguém tem dúvida de que ela foi punida porque ela condenou Lula, cumprindo o seu dever. A condenação do Lula nesse processo foi anulada pelo Supremo em 2021, mas o mesmo Fernando Bittar ele reaparece agora como integrante da sociedade secreta descrita pela polícia. Só que a ligação ela não termina aí. A Malu Gaspar revelou no jornal O Globo que a mansão de Brasília usada por Roberta, frequentada por Lulinha, adivinhe, ela foi alugada oficialmente por Rafael Arbex. E quem é Rafael Arbex? É o dentista que testemunhou em favor do Fernando Bittar no processo do sítio de Atibaia e disse que morava de graça em Atibaia. Olha aí. No depoimento à 13ª Vara Federal de Curitiba, em 2018, bons tempos, Lula preso, Arbex afirmou que morava na propriedade de Atibaia de graça, a convite do Bittar, mas negou que a família Lula frequentasse o local. Sei, verdade esse bilhete. Na ocasião, ele disse conhecer o Lulinha e o Fernando Bittar há 25 anos. A mulher de Fernando, a Lilian, é inclusive prima do dentista. O proprietário da mansão aí, ó aí a mansão. O proprietário da mansão se recusou a explicar essa história porque teria assinado aí um contrato de confidencialidade. Mas você tá entendendo aonde que isso vai chegar, né? Gente, as mesmas pessoas, os mesmos esquemas, mais um escândalo. Na campanha eleitoral de 22 eu avisei, se Lula for eleito, eu falei lá atrás, tudo vai se repetir. As mesmas pessoas na cena do crime. Espera o quê? Que agora eles vão ser bonzinhos? Que agora eles vão cuidar dos brasileiros? Que agora eles vão ser honestos? Que agora eles não vão mentir, vão falar a verdade? Tá aí agora, tá aí. Como eu quero ir para o Senado para investigar isso, passar tudo isso a limpo numa CPI. Eu conheço essa história de perto. Eu tenho as ferramentas de investigação, eu sei fazer. Eu conheço as tecnologias de investigação. Eu fui um dos procuradores da Lava Jato que denunciou Lula no caso do sítio de Atibaia. Agora, o dono do sítio reaparece na sociedade descrita pela Polícia Federal com Lulinha e com Roberta. Como procurador, eu enfrentei os poderosos. No Senado, eu vou usar essa experiência para abrir CPI. E vamos com as notícias no site Conexão Política. Polícia Federal não encontra indícios de que jornalista Álvaro de Moraes tenha cometido crime de sigilo funcional. Relatório também não confirma que Luiz Pablo recebeu pagamento por reportagens sobre Flávio Dino, mas identifica repasse de 100 mil de origem não esclarecida. Um relatório de inteligência da Polícia Federal que embasou as medidas de busca e apreensão determinadas contra pessoas ligadas ao jornalista maranhense Luiz Pablo Conceição Almeida afirma não haver indícios de que ele tenha cometido o crime de violação de sigilo funcional. O documento também aponta não ser possível apontar com máxima certeza que o jornalista tenha recebido dinheiro para publicar reportagens sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino. Segundo o relatório, ao qual tiveram acesso a CNN Brasil e a coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, não se trata de acusar o jornalista do cometimento de tal crime, já que o mesmo, em tese, está acobertado pelo direito de liberdade de imprensa, amplamente reconhecido em nossos tribunais, escreveu o delegado Alberto. Em relação à possível fonte das informações, porém, a Polícia Federal avalia que um agente público que acessa dados restritos e os repassa de forma irregular pode incorrer no crime de violação de sigilo funcional previsto no artigo 325 do Código Penal. Apesar das conclusões do relatório, o ministro Alexandre de Moraes manteve a investigação em curso e afirmou, ao autorizar as diligências, haver indícios relevantes da prática do crime de perseguição contra Dino, com base em manifestação favorável à PGR. A apuração tem origem em reportagens publicadas por Luiz Pablo desde novembro de 2025, questionando o uso de um veículo oficial do TJ do Maranhão por Dino e familiares, o uso
que o STF e o próprio Tribunal Maranhense classificam como regular por integrar o esquema de segurança institucional oferecido a ministros fora de Brasília. A análise dos aparelhos apreendidos com o jornalista em março também identificou uma transferência de 100 mil feita pelo advogado Diogo Diniz Lima, depositada na conta de um terceiro identificado como Danilo Cotrim Bezerra. Segundo a Polícia Federal, o valor foi usado no pagamento de um imóvel rural avaliado em 461 mil, mas o relatório não conseguiu determinar com certeza se a quantia tinha relação com as reportagens publicadas sobre Dino. Luiz Pablo afirma que o valor foi um empréstimo pessoal para a compra do terreno, sem relação com a sua atividade jornalística. A partir da quebra de sigilo dos aparelhos de Luiz Pablo, os investigadores identificaram o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, Raimundo Cotrim, como a fonte das informações publicadas pelo jornalista, o que resultou em nova operação de busca e apreensão contra Cotrim, autorizada por Moraes na semana passada. O relatório da Polícia Federal também registra os diálogos entre Luiz Pablo e o advogado Diogo Lima, nos quais reportagens críticas a Dino eram encaminhadas ao advogado, que fazia comentários e sugeria alterações no conteúdo antes das publicações. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.